Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Aqui em cima tem o tema, o nascimento de Jesus. E a palavra do Senhor ela nos diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aleluia! Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém, meus irmãos, Aqui a palavra do Senhor fala sobre o nascimento do Senhor Jesus. E aqui no versículo 21, a palavra do Senhor nos diz, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, meus irmãos, Jesus, ele se manifestou, ele se fez carne, ele era o verbo, ele se fez carne para nos salvar, para nos tirar dos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Por quê? Porque nós somos falhos e pecadores, mas pela graça que através de Jesus Cristo entrou no mundo, nós somos salvos, nós somos perdoados. Porque se nós ainda vivêssemos pela lei, nós não seríamos perdoados pelos tantos de pecados que nós já cometemos, Porque antigamente quem cometia pecados morriam, aqueles que cometiam pecados que estavam nos 10 mandamentos que não era para cometer, morriam. E quantas vezes nós já não pecamos, Quantas vezes nós não erramos, não falhamos, mas Jesus ele nos perdoou e ele continua nos perdoando. O que é que ele não quer que nós cometa, mas aquilo que a gente já cometeu no passado. Sabe, a palavra do Senhor diz que quem se arrepende, que quem confessa, que quem se arrepende, e deixa o pecado, alcança misericórdia. Que quem confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. Então, meus irmãos, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor, a Jesus, ao Deus Pai, nós alcançamos misericórdia. Só que Ele não quer que nós façamos mais aquele pecado que nós fazíamos. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Hoje nós somos luz. Ele nos trouxe para a presença dEle. Nós não somos filho do pecado, filho da mentira, filho do diabo, mas nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles andam em luz, em santidade. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Então nós somos o quê? Imitadores de Deus, imitadores de Jesus. Nós temos que ser santos, como Jesus é santo, veio na terra e não pecou. Assim nós temos que ser, sabe? A palavra do Senhor nos diz que pelo homem só entrou o pecado no mundo, mas pelo homem saiu o pecado do mundo, que é quem? Jesus, que se fez homem, que se fez carne, para que nós tivéssemos o privilégio de ter a salvação e a vida eterna, sabe? Porque a palavra do Senhor nos diz, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Então, meus irmãos, imagina se nós não tivesse Jesus para nos perdoar, sabe? Porque hoje o mundo ele está tão corrompido, ele está tão assim voltado para o pecado que elas estão se esquecendo, as pessoas se esquecem do próprio Criador, de quem as criou. Imagina que Jesus ele veio para morrer por nós, Jesus ele veio para morrer por nós, para nos dar salvação. Imagina se o Senhor não tivesse vindo morrer por nós. Nós não teríamos nossa salvação, Porque Jesus, ele veio e ele vindo para nos perdoar.
A palavra do Senhor já nos diz que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, né, aqueles dias foram abreviados. Então, meus irmãos, por causa de nós que esses dias foram abreviados, é por causa de nós, é por causa que Jesus ele veio e morreu por mim e por você, e nos escolheu e nos trouxe para a santa e gloriosa presença dele. É por causa dele que os dias eles estão sendo abreviados. É por causa de nós que os dias, né, eles estão sendo abreviados, por causa de nós que somos escolhidos do Senhor. Amém? Então, né, o Senhor ele morreu para que tirasse o pecado, né, o nosso pecado, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, meus irmãos, é Jesus que vai nos salvar dos nossos pecados, amém? Só ele pode nos salvar. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outra maneira de nós vir ao Pai senão por Jesus. Quem não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador não terá salvação. Já é condenado, né? A palavra do Senhor nos diz, né, que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já é condenado, né? Está condenado. Então nós cremos, nós cremos que Jesus ele veio na terra. Nós somos filhos amados do Pai. Então nós somos o que? Salvos em Cristo Jesus. Através de quem? Através de Cristo, que se manifestou, que veio ao mundo como homem por mim, por você. E aqui embaixo eu quero te falar sobre, aqui no versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, uma coisa que eu aprendi aqui, que José ele era um homem muito temente a Deus e obediente, porque ele sonhou. Meus irmãos, hoje em dia nós vivemos num mundo tão pecaminoso, tão voltado assim, né, de pessoas tão, como que eu posso te dizer, pessoas assim que não creem, que se o Senhor vier para mim ou para você em sonho, eu creio. Quando o Senhor vem comigo, fala comigo em sonho, eu creio. Mas tem pessoas que o Senhor ele está falando e a pessoa está pedindo confirmação, está pedindo confirmação, me confirme, e o Senhor ele já mostrou. É certo, se nós pedirmos uma direção, Senhor, revele para mim esse sonho. O que o Senhor quer falar comigo, ou se é com uma outra pessoa, né? Que o Senhor venha, meu Pai, me dar direção, que o Senhor venha me dar discernimento, né, desse sonho. Mas no caso de José veio um anjo, um próprio anjo falou com José. E falou assim, né? E falou para José não temer. Aleluia. Para ele receber Maria como esposa dele. Aleluia. E eu vejo a obediência de José nisso. Por quê? Porque o anjo não veio pessoalmente para falar com José, ele só falou em sonho. Mas José era um homem tão temente, obediente e tinha uma intimidade com Deus. Por quê? Porque Jesus veio a ele em sonho. Por quê? Porque quando o anjo veio a ele em sonho, ele sabia que era da parte de Deus, ele não duvidou. Ou seja, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Ele sabia o que era de Deus e o que não era. Então, e certamente que Deus ele não ia escolher um homem que não fosse temente a ele, obediente, para criar o filho dele. O Senhor, o próprio Deus, confiou o filho dele nas mãos de um homem por nome José e na mão de uma mulher por nome Maria. Então, sei que eu e você não conhecemos, não chegamos a conhecer eles pessoalmente, né? Mas através da palavra eu posso imaginar que eles eram muito tementes e muito fiéis ao Senhor. Por quê? Porque olha como que José, ele ouviu quando o anjo falou com ele em sonho. E ele recebeu ela por sua mulher. Ou seja, ele era obediente, meus irmãos. Sabe o que é que eu aprendo nessa palavra? Que nós temos que ser obedientes, que nós temos que ouvir a voz do Senhor. Que quando o Senhor falar conosco em sonho, nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir quando o Senhor fala com nós através de um louvor, através da palavra, meus irmãos. Nós temos que ser obedientes ao Senhor, obediente à palavra dele. Nós temos que cumprir e executar os mandamentos, os estatutos e a palavra dele, amém?
Então, meus irmãos, fique com essa palavra, que você tenha uma boa noite, que o Senhor te dê uma noite de paz para você e toda a sua casa e toda a sua família, que o Senhor os livre, cada um de vocês, livre os seus, livre a sua parentela, em nome de Jesus, que o Senhor nos cubra com o sangue carmesim dele. Amém? Se você está afastado da presença do Senhor, venha para a presença do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, venha conhecer mais desse Deus. Se você tem uma Bíblia, leia sua Bíblia em casa. Se você não tem, compre uma Bíblia e leia, porque a Bíblia é o teu passaporte para a salvação, para a vida eterna, amém? Se você cumprir, executar, aleluia, tudo que está escrito aqui, arrisca. Tudo que está escrito aqui, você terá a sua salvação, amém? E se você que se afastou do caminho do Senhor, você conhece esse Deus, você conhece a palavra do Senhor, você conhece a verdade. Volte novamente para a luz, volte para servir ao Senhor, venha para a verdade, venha para a liberdade, porque tem umas pessoas que acham que a liberdade é fazer tudo o que querem. Não, a liberdade é quando o Senhor nos liberta dos nossos pecados e nós somos livres e nós somos limpos, lavados, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso sim é liberdade, é quando nós somos libertos dos nossos pecados. Amém? Tenha uma boa noite. Você que está afastado da presença do Senhor, venha para a presença do Senhor em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?